17. Se você puder colocar na King James, acho que nós temos essa versão aqui, King James. Marcos capítulo 10, eu vou ler do verso 17 ao 22. Amém? Amém, glória a Deus. Aí a gente colocou aqui no nosso telão, glórias a Deus. Amém? A palavra do Senhor, ela diz assim: e colocando-se Jesus a caminho da onde? Jesus estava indo para Jerusalém. E colocando-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, indagou-lhe: bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Replicou-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom, a não ser um, que é Deus. Verso 19: tu conheces os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ao que o homem declarou: mestre, tudo isso tenho obedecido desde minha adolescência. Então Jesus olhou com compaixão e lhe revelou: contudo, te falta algo mais importante. Vai, vende tudo o que tens, entrega-o aos pobres e receberás um tesouro no céu. Então, vem e segue-me. Verso 22. Diante disso, o homem abateu-se profundamente e retirou-se entristecido, pois possuía muitos bens. Amém. Amém. Te convido a fechar os teus olhos. Vamos fazer mais uma oração. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós estamos nesta noite reunidos em teu santo nome. Em nome do Senhor Jesus. Aqui está a tua igreja, os teus filhos, aqueles que te amam. Eu peço, Pai, que a tua palavra, que é viva, que é eficaz, que não volta vazia, que ela venha penetrar no nosso coração, nos trazendo transformação de vida, nos trazendo revelação, nos dando entendimento, Senhor, da tua vontade para nós. Que o Senhor nos abençoe nesta noite, Pai. É que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Tema para essa mensagem: erros que impedem de experimentar a verdadeira vida com Deus. Amém? Amém. O tema é grande, né? Deixa eu repetir, porque a Claudinha está anotando ali. Erros que impedem de experimentar a verdadeira vida com Deus. E aqui no Evangelho de Marcos, ele apresenta um encontro marcante aqui entre Jesus e um jovem que buscava respostas espirituais. E ele corre ali até Jesus, ele se ajoelha diante de Jesus e faz uma pergunta para Jesus. Ele pergunta assim: o que devo fazer? O que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna, para receber a vida eterna? Foi a pergunta que o jovem fez ali para Jesus. E Jesus, ele revela que havia algo no coração daquele jovem que impedia ele de dar um passo decisivo da fé, um passo importantíssimo ali que exigia uma fé grandiosa ali. E apesar desse jovem aqui ter muitas qualidades, apesar das suas qualidades, ele não conseguiu abrir mão daquilo que estava dominando a sua vida. E que Jesus, ele viu isso naquele jovem. Aquele jovem tinha algo que dominava o coração dele, dominava a vida dele. E essa história desse jovem que mostra que o maior problema espiritual nem sempre
conhecia a palavra, ele guardava os mandamentos. Mas o que estava faltando? Faltava uma entrega. Se entregar do Senhor Jesus. Não entregar os seus bens. Porque aqui Jesus ele falou ali para ele vender todos os seus bens, mas Jesus ele estava se referindo a outra coisa. Não dando uma ordem para ele, vai lá dentro da sua casa, seu carro, dá todo o seu dinheiro para os pobres, aí você vai herdar o reino dos céus. Não era isso que Jesus queria que ele fizesse. E hoje, nesta noite, eu quero falar sobre 4 erros espirituais que impediram este jovem rico de experimentar a verdadeira vida com Deus. E tem muitas pessoas no nosso meio, pessoas que não pertencem à igreja do Senhor Jesus, também, que não estão experimentando uma vida com Deus, uma vida verdadeira com Deus. E às vezes nós também, dentro da igreja, às vezes nós também não estamos vivendo isso. E eu quero apontar 4 erros desse jovem aqui. O primeiro erro que eu quero falar é o erro de pensar que a salvação se conquista por obras. Põe o verso 17. E colocando-se Jesus a caminho de Jerusalém, correu um homem ao seu encontro e ajoelhou-se e indagou-lhe: bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Então ele vem com essa pergunta para Jesus. E o jovem aqui, ele inicia essa conversa, que o que ele deveria fazer para alcançar a vida eterna? E essa pergunta aqui que esse jovem faz para Jesus, ele está revelando uma mentalidade que ele tinha no esforço humano. Ele achava que, olha, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? O que eu tenho que fazer? Eu já estou fazendo muita coisa, mas tem mais alguma coisa que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Nós temos muitas pessoas, eu sei que nós aqui na igreja, nós sabemos que para receber a vida eterna você tem que ter Jesus no seu coração. Receber Jesus no seu coração. Isso para nós está claro, nós não temos dúvida disso. Mas tem muitas pessoas que não sabem disso, principalmente se a pessoa ainda não se entregou para Cristo. Uma pessoa que não nasceu de novo, ela acha que ela precisa fazer algo, que eu vou receber a salvação através de méritos, eu preciso dar cesta básica, eu preciso ser uma pessoa boa, né? Eu preciso dar esmolas, ajudar o próximo, com isso eu vou ser uma pessoa melhor, e com isso Deus vai olhar para mim e vai falar assim: não, você tem a salvação. Tem pessoas que têm ainda, tem muitas pessoas que têm essa mentalidade, não nós que estamos aqui, porque nós já conhecemos a palavra. Agora, esse jovem rico, ele estava ali com uma mentalidade baseada ainda no esforço humano. O que eu preciso fazer? Ele acreditava que poderia conquistar a salvação através de alguma ação específica. Eu preciso fazer alguma coisinha aqui para que eu tenha certeza da minha salvação. Mas quando nós conhecemos a palavra de Deus, e a palavra de Deus nos ensina que a vida eterna é um dom que nós recebemos de graça. É de graça que nós recebemos a salvação. Nós não precisamos fazer nada. E a única condição para uma pessoa receber a salvação, para receber a vida eterna, é receber Jesus no seu coração. É você confessar com a sua boca, crendo no seu coração, crendo no Senhor Jesus, que Ele morreu numa cruz, que Ele era o Filho de Deus, morreu numa cruz, e através do seu sangue derramado, da sua morte, nós fomos redimidos, os nossos pecados foram perdoados, e através da nossa fé, através da palavra de Deus, crendo na palavra de Deus, nós recebemos a nossa salvação, nós recebemos Jesus no nosso coração, convidamos Ele para entrar no nosso coração, e a partir deste momento, nós recebemos a salvação. É simples assim. É algo que nós recebemos de graça, é um presente de Deus.
Agora tem muitas pessoas que ainda se confundem com isso. Ela acha que ela precisa fazer alguma coisa. Eu preciso sofrer um pouquinho. Eu fiz tantas coisas erradas, tantas coisas erradas. Se você nem imagina o que eu já fiz de errado. E agora é só receber Jesus no meu coração. E está tudo certo. Eu já estou salvo. Eu preciso sofrer um pouquinho. Tem pessoas que têm essa mentalidade. Eu preciso pagar uma penitência. Eu preciso subir a escadaria de joelho. Eu preciso ir a pé daqui até não sei aonde, a pé, andar o dia inteiro, a noite toda, para sofrer um pouco, para receber a salvação. Não. Porque se você achar que você tem que fazer alguma coisa, nós estamos anulando aquilo que Jesus já fez por nós. Jesus, ele sofreu no nosso lugar. Nós deveríamos sofrer, nós deveríamos estar pregados naquela cruz, porque nós estávamos debaixo de condenação. E ele se fez condenação por nós. Ele morreu no nosso lugar, ele pagou o preço. Então, nós não precisamos fazer nada, somente receber Jesus no nosso coração. Então, ninguém conquista a salvação por mérito próprio. A salvação ela é resultado da graça divina e da fé em Cristo Jesus. É de graça, é algo que vem de graça. Quando alguém tenta conquistar a vida eterna através de obras, eu preciso fazer algo grandioso para conquistar a vida eterna. Então você está o quê? Ignorando o poder da graça divina. Nós estamos querendo anular aquilo que Jesus fez. Se eu penso que eu tenho que fazer algo para ser salvo, eu estou anulando aquilo que Jesus já fez. E Jesus fez por nós, por amor a nós. E quando você recebe Jesus no seu coração, eu tenho certeza que a pessoa não se tornará, você não será mais a mesma pessoa. Você vai entrar num processo de transformação. Aquilo que você fazia no passado, você não vai fazer mais no seu presente. A sua vida vai entrar num processo de mudança. O Senhor Jesus, ele vem, o Espírito Santo entra no teu coração, e aí a pessoa começa a ser transformada, a pessoa muda completamente o seu caráter, muda a forma de falar, a forma de se vestir, muda as amizades, muda tanta coisa. E foi assim que aconteceu conosco. Nós hoje somos pessoas diferentes, nós não somos mais as mesmas pessoas do passado. Hoje nós somos pessoas transformadas, hoje nós refletimos a imagem de Cristo. Nós estamos refletindo a imagem de Cristo. Mesmo que você tente fazer alguma coisa de errado, você não vai conseguir. O Espírito Santo vai te incomodar de tal maneira que você vai sentir um peso. E aí o que você faz? Você corre aos pés do Senhor e pede perdão. Quem não tem Jesus no coração, a pessoa não pede perdão pelos seus erros. A pessoa está vivendo uma vida de pecado, ela continua no pecado e está tudo certo. Para ela não é errado, para ela não é pecado, porque ela é uma pessoa que é um homem natural, não é um homem espiritual. Mas quando nós recebemos Jesus no nosso coração, nós nos transformamos em pessoas espirituais. O Espírito Santo, ele conduz a nossa vida, ele está nos conduzindo o nosso falar, o nosso andar, o nosso agir, o nosso se vestir, o nosso caráter, ele é forjado e nos tornamos pessoas melhores. Você hoje é uma pessoa melhor do que você era antigamente. Lembra no passado, o seu passado, como era o seu passado? Era terrível o nosso passado, né? Hoje não, hoje a nossa vida hoje é uma vida, nós vivemos uma vida transformada. Nós somos o milagre de Deus, nós somos o milagre nas mãos do Senhor. Hoje nós somos tudo florzinha de Jesus. Amém. Florzinha de Jesus, mais amável, mais compreensível, com mais paciência, com mais compaixão, com mais amor, com discernimento espiritual, com vontade de estar na igreja, de estar junto com os irmãos, adorando a Deus, com vontade de louvar, de orar, de ler a palavra, de meditar na palavra, de estar junto com os irmãos. Verdade? Eu estou sentindo falta aqui. Tem muitas pessoas aqui que não estão me convidando para um cafezinho. Não me convidaram mais para um cafezinho da tarde.
Denise, a Sueli, a Toninha. Não, nós vamos na casa da Tonela. Amém? E a Janaína foi eu. Segundo ponto, o erro de confiar na religiosidade. Foi o verso 19 e 20. 19 e 20. Tu conheces os mandamentos. Olha Jesus falando para o jovem rico. Tu conheces os mandamentos. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e a tua mãe. Ao que o homem declarou: Mestre, tudo isso tenho obedecido desde minha adolescência. Então aqui, qual era o erro deste jovem aqui? Ele estava afirmando que ele guardava os mandamentos desde a sua juventude. Eu sempre guardei esses mandamentos. E então isso daqui demonstra que este jovem tinha uma disciplina moral, ele tinha uma disciplina moral, uma disciplina religiosa. Você já ouviu as pessoas falarem assim? Já ouvi muitas pessoas não crentes. Geralmente o não crente ele fala muito isso. Olha, eu não matei ninguém, eu nunca roubei ninguém, eu não fiz mal para ninguém, porque eu sou uma boa pessoa. É o pensamento dela, né? Hoje ela olhando para ela mesma: eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca fiz mal para ninguém, eu sou uma boa pessoa. É o que o jovem estava dizendo aqui para Jesus: olha, eu guardo todos esses mandamentos, eu nunca matei ninguém, eu não adulterei, eu não furtei, eu não falei mentira, eu não enganei ninguém, eu honro meu pai, honro minha mãe. O que me falta ainda para receber a vida eterna? Então esse jovem aqui, ele tinha uma disciplina religiosa muito grande, muito grande, muito grande. Às vezes nós não temos essa disciplina que esse jovem tem, mas isso não significa ter um coração transformado, porque esse jovem faltava uma coisinha para ele. E Jesus sabia que havia algo mais profundo ali, naquele jovem que precisava ser tratado, algo ali no coração daquele jovem, algo que precisava ser tratado. E hoje nós vemos muitas pessoas, às vezes dentro da igreja, são conhecedores da palavra de Deus, frequentam os cultos, ofertam, mas ainda são religiosos. São pessoas religiosas. Tem pessoas que já são batizadas, principalmente aquelas pessoas que não ficam firmes na igreja. Sabe aquelas pessoas que estão na igreja, de repente deu um passeio e saiu. Sai legal, não estou mais na igreja. Sai da igreja, mas não vai para nenhuma outra igreja. Se você sai de uma igreja e vai para uma outra igreja, amém, glória a Deus, está no caminho. Mas tem pessoas que saem da igreja e não vai mais para nenhuma outra igreja. Conheceu a palavra, recebeu Jesus, se batizou, ficou por um tempo na igreja e depois saiu, abandonou a fé, desistiu da fé, abandonou o seu caminho. Muitas pessoas assim. Tem pessoas também que vêm na igreja quando quer, quando dá. Olha, eu vou na igreja uma vez a cada 2 meses, aparece na igreja. E nós temos pessoas aqui, não você, porque você está aqui, você está sempre, todo domingo vocês estão aqui. Mas temos pessoas que não vêm. Não vêm porque não quer. Se você temos as justificativas, obviamente não é assim. Tem as pessoas que trabalham, tem as pessoas que estudam, tem as pessoas que estão doentes, tem as pessoas que estão viajando. Não é crime nenhum você também viajar no final de semana. Mas tem pessoas que neste exato momento está em casa dormindo, ou assistindo televisão, ou está ali reclamando e murmurando: hoje eu não vou para a igreja, olha, cansei desse negócio de ser crente, cansei de ir para a igreja, não estou com vontade, quando der vontade eu vou, mas eu estou sem vontade agora. E este homem aqui, ele era um homem que guardava os mandamentos, mas o coração dele ainda estava
distante do Senhor, estava distante. E quando a pessoa tem um coração distante de Deus, ela não tem vontade de ir para a igreja, porque o seu coração está distante, não tem vontade de ir para a célula, de ir numa célula, de ir assistir um culto. Eu quero ficar em casa, eu vou ficar em casa, eu quero descansar. E a pessoa já está descansando 1 mês, 2, 3, 4, quando vê, já passou um ano e a pessoa está descansando. E eu não consigo entender uma pessoa que se diz que é crente, mas não consegue congregar na igreja, não consegue congregar com os irmãos, não consegue vir à igreja, prefere ficar em casa. Se eu falar assim, gente, olha, eu não vou no culto neste domingo. Ô Igor, você vai pregar no meu lugar. Ô Augusto, você vai pregar no meu lugar. Ô Neide, você vai pregar no meu lugar. Eu vou ficar em casa. Vou tirar 1 mês de férias e vou ficar em casa, descansando. Se eu fizer isso, quando passar 30 dias, eu já estou desviado, já não quero mais voltar para a igreja. Eu não vou mais querer saber de igreja. Porque a chama, a luz, ela vai apagando, a gente vai entrando a desmotivação, e aí a gente acaba olhando para a direita, para a esquerda, e você desiste mesmo, principalmente aqueles que são novos na fé, principalmente aqueles que nunca foram firmes na igreja, ficava um tempo na igreja, depois saía, ficava desigrejado, depois voltava, depois saía de novo, ficava alguns anos desigrejado. O Senhor quer que a gente se firme. E quando a pessoa ela realmente recebeu Jesus no seu coração, quando ela tem raízes com Cristo, não vou nem falar raízes com a igreja, porque o que salva não é a igreja, o que salva é Jesus, não é a igreja, é Jesus que salva. Quando você cria raízes com Jesus, eu vejo que não tem como a pessoa se desligar da igreja, porque a igreja é Cristo. A igreja é Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. A palavra diz que Jesus é a cabeça e nós somos o corpo. A igreja é o corpo. Se eu não consigo ficar com os irmãos, se eu não consigo andar com os irmãos, amar os meus irmãos, orar pelos meus irmãos, como eu vou ser crente? Como que eu vou falar que eu sou crente? Eu não consigo ser igreja sozinho na minha casa, eu não consigo ser crente sozinho na minha casa. Eu preciso estar no meio de gente. Eu sou assim, não sei se você é assim. Eu preciso, se eu ficar na minha casa o dia todo, sozinho, eu não consigo ficar o dia inteiro. Não consigo. Se eu consigo ficar o máximo ali, talvez um dia, mas depois eu já não consigo. Eu preciso estar no meio do povo, eu preciso estar junto com a igreja. Quando eu falo povo, é a igreja, porque quando eu estou no meio do povo que não é a igreja, também não consigo ficar no meio de um povo que não é a igreja, de um povo que não fala a mesma língua que a gente, de um povo que não fala de Jesus, um povo que fala de outras coisas, as coisas do mundo. Aí eu também não consigo ficar no meio das pessoas assim. Eu quero estar junto com a igreja. E este jovem, o coração dele estava distante de Jesus, estava distante do Senhor. E eu vejo que Deus, Ele procura pessoas, ele não procura pessoas que tenham um comportamento ali correto. Ele procura pessoas que têm um coração rendido a Ele. O Senhor quer que o nosso coração esteja rendido a Ele. Estar rendido ao Senhor, sabe, estar nos pés do Senhor, ser dependente do Senhor, estar se humilhando ao Senhor. Sabe, quando você ora ao Senhor, você está se humilhando diante do Senhor. Quando você ora, quando você conversa com Deus, quando você fala com o Senhor, quando você ora por você, pela sua família, pela tua situação, pela tua casa, pela tua igreja, nós estamos o quê? Nos humilhando ao Senhor, pedindo socorro, ajuda, auxílio. Isso é se humilhar. Você pede algo para alguém, você está o quê? Se humilhando. O orgulhoso ele não consegue pedir. O orgulhoso ele não consegue pedir um socorro. Mas quando uma pessoa é humilde, ela se coloca ali na defensiva.
estava distante de Deus, distante do Senhor. Terceiro erro, o erro de colocar riquezas acima de Deus. O erro de colocar riquezas acima de Deus. Põe o verso 21. Vamos ler o verso 21. Então Jesus o olhou com compaixão e lhe revelou. Com tudo isso que você falou, você guarda todos os mandamentos, mas com tudo isso que você me falou, te falta uma coisa, te falta algo que é mais importante. Vai, vende tudo que tens, entrega-o aos pobres e receberás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Aqui Jesus ele revela exatamente onde estava o problema daquele jovem. Onde estava o problema daquele jovem? As riquezas daquele jovem estavam ocupando o coração dele. Era algo que estava em primeiro lugar no coração daquele jovem. Era a riqueza. Jesus aqui não queria que ele saísse, vendesse todas as suas riquezas, desse para os pobres e seguisse Jesus. Não era necessário ele fazer tudo isso, mas Jesus ele fez isso, falou isso para ele, porque Jesus sabia que isso ele não ia fazer. Jamais ele ia vender os seus bens e dar para os pobres, tanto que ele não fez. O pedido de Jesus, ele não queria se referir apenas na questão do dinheiro. Jesus estava querendo dizer sobre a prioridade espiritual. A prioridade. O que é prioridade na sua vida? Qual é a sua prioridade? Qual é a nossa prioridade? Porque se tiver algo maior do que Jesus, se tiver qualquer coisa que venha ocupar o lugar de Deus no nosso coração, isso vai se tornar um ídolo na nossa vida. O dinheiro daquele jovem era ídolo para ele. O dinheiro era tudo que ele era, o Deus dele era o dinheiro. As riquezas daquele jovem era o dinheiro. Era tudo que ele queria ali. O coração dele estava na riqueza, o coração dele estava no dinheiro. E o propósito de Deus para a nossa vida, para a sua vida, quando você não coloca Deus em primeiro lugar, outras coisas tomam o lugar de Deus, a vida espiritual fica paralisada. A vida espiritual da pessoa fica paralisada, porque Deus não vem em primeiro lugar. E o que vinha em primeiro lugar na vida desse jovem era o seu dinheiro, era a sua riqueza. Era a riqueza dele. A riqueza impedia ele de colocar ali, de ter Jesus, de receber Jesus no seu coração, de se entregar totalmente para o Senhor Jesus. Então, nada do que ele fazia adiantava. Você guarda os mandamentos, você está sendo uma pessoa religiosa, você está guardando os mandamentos, muito bem. Mas, o que está ocupando o teu coração? O que ocupa o teu coração? E hoje, se você olhar para a nossa igreja hoje, nós vemos ali cadeiras vazias. A nossa igreja, como eu já falei, tem quase aí 50 pessoas na nossa igreja. E pessoas que eu vejo que estão na célula. Aquelas pessoas que são firmes na célula, mas não são firmes aqui na igreja. E tem aquelas pessoas que não vêm na igreja e também vai na célula de vez em quando. São turistas na célula, de vez em quando estão na célula. Aí você fala para a pessoa, vamos para o culto, aí a pessoa. Tem pessoal. Acredite se você quiser, tem pessoas na nossa igreja que nunca vieram, nunca assistiram um culto nosso, mas que frequentam na célula, mas nunca vieram assistir um culto nosso. Temos pessoas assim. Porque o que impede uma pessoa de estar aqui? O que está impedindo? Aquilo que impede a pessoa de estar aqui está ocupando um lugar em primeiro lugar, está em primeiro lugar no coração dela. E isso está impedindo ela de vir aqui. Às vezes é o futebol. Olha, quem vai jogar hoje é o Corinthians, é o Palmeiras, é o São Paulo, já vai ter um jogo aí. E nós, hoje eu não vou para a igreja, não vou assistir.
vou assistir aí o futebol. Não, hoje eu não vou pro culto porque não estou com vontade, estou cansado, estou com sono. Sei lá, é tantas coisas que a pessoa coloca em primeiro lugar. Às vezes a casa. Eu tenho que lavar roupa, eu tenho que fazer janta, eu tenho que limpar a casa, eu tenho que fazer isso, eu tenho que dar banho no cachorro, eu tenho que levar o cachorro para passear. Eu estou falando desculpas, eu não estou inventando, são desculpas que as pessoas já me falaram, são desculpas reais, já me falaram. E aí a pessoa não vai para o culto para isso. Se me der vontade, eu vou. Olha, eu vou fazer uma forcinha para ir. Vou fazer uma forcinha para dar. Mas não dei. A forcinha foi muito pouca. Tinha que fazer uma força maior. Mas não conseguiu ir. Então são coisas que impedem a pessoa de se entregar totalmente para o Senhor. Nós estamos aqui hoje. Você veio nesse culto hoje. Você poderia estar na tua casa. O que te fez ir para cá? Alguma coisa falou no teu coração. Hoje tem culto, eu vou para o culto. Não, domingo é dia de culto. Eu vou estar lá na igreja, eu vou adorar o Senhor. Por que você não está aqui para olhar na minha cara? Pelo amor de Deus, se você estiver aqui para olhar na minha cara, aí você só vai ver coisa feia aqui, sabe? Não vou mais para essa igreja não, porque olha, não vejo gente bonita lá não. O Augusto não é bonito, o pessoal do louvor ali, ninguém é bonito. Eu vou lá porque eu quero estar na presença do Senhor. Eu quero estar lá na igreja porque eu quero adorar o Senhor, louvar o Senhor. Eu preciso de me alimentar espiritualmente. E eu preciso estar aqui reunido com a igreja para receber essa glória do Senhor na minha vida. Para que o Senhor venha me abençoar, para que amanhã, segunda-feira, eu levante de manhã e eu vá tocar a minha vida, no meu trabalho, fazer as coisas que eu tenho que fazer. Porque eu estou revestido do poder de Deus, estou cheio da glória do Senhor, o meu espírito está fortalecido. E quando eu falei, se eu ficar um mês aqui longe da igreja, o meu espírito vai ficar fraco. E aí, para voltar da igreja, tem pessoas que não conseguem voltar. Eu não consigo ficar um mês fora da igreja, tá? Só para dar um exemplo, porque olha, eu não consigo ficar uma semana fora da igreja. Eu sinto falta, eu creio que vocês também sentem falta, alguma coisa fica faltando. E se você não está aqui, olha, o domingo tem culto, eu não fui para o culto porque eu tive que fazer outra coisa. Fui viajar, fui trabalhar, mas ali a tua mente vai estar pensando, olha agora, esse horário está começando o culto. Olha, esse horário já está terminando o culto. Olha, eu vou ver lá, deixa eu ver aqui no celular como é que foi o culto, deixa eu ver se tem uma foto, eu vou assistir o culto, foi gravado o culto, eu vou assistir o culto porque eu perdi o culto, não pude ir. Então você fica ali, você está ligado com a igreja, você está ligado com o corpo de Cristo. E o quarto erro desse jovem, o erro de não responder ao chamado de Jesus. Versos 21 e 22. Quarto erro, o erro de não responder ao chamado de Jesus. Então Jesus o olhou com compaixão e revelou, contudo, lhe falta algo mais importante. Vai, vende tudo que tens, entrega-os aos pobres e receberás um tesouro no céu. Então vem e segue. Diante disso, o homem abateu-se profundamente e retirou-se entristecido, pois possuía muitos bens. Ele tinha muito dinheiro, então ele não queria fazer aquilo que Jesus falou para ele, vender tudo que ele tinha, para tirar tudo aquilo do coração dele. Na verdade, Jesus queria que ele tirasse aquele apego ao dinheiro. Tem pessoas que é apegado ao dinheiro. Dinheiro é bom, nós trabalhamos, precisamos do dinheiro, não fazemos nada sem ter dinheiro. Não existe igreja também se a gente não tiver dinheiro. Mas a palavra diz que a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. E este jovem tinha amor ao dinheiro, não tinha amor por Jesus, ele tinha amor pelo dinheiro. E Jesus ele faz um convite claro para ele: vem e segue-me. Esse era um momento decisivo, foi um momento decisivo na vida daquele jovem. O que o jovem tinha que ter feito? Seguir Jesus. Mestre, eu vou seguir. Mestre, eu vou seguir.
olha para você, Ele sabe que nós precisamos de trabalho, nós precisamos de comer, beber, temos que vestir, mas para o Senhor nada disso é importante. Ter casa, carro, nada disso é importante. O que é mais importante para o Senhor é nós termos Jesus no nosso coração, termos a vida rendida a Ele. Isso é mais importante para o Senhor Jesus. Isso é mais importante para Ele. Mas o que esse jovem fez? Ele seguiu Jesus? Não. Ele ficou triste, abatido e escolheu o quê? Ir embora. Foi embora. A riqueza falou mais alto que o chamado de Jesus. A riqueza falou mais alto. E se você continuar esse texto aqui, você vai ver que Jesus depois ele fala assim para os seus discípulos: e como é difícil um rico entrar no reino dos céus. Como é difícil um rico entrar no reino dos céus, porque o rico ele tem o seu coração voltado ao dinheiro. Ao dinheiro. Vê se você vê alguém milionário dentro de uma igreja, uma pessoa famosa dentro de uma igreja. Não, o segmento deles são outros. Eles seguem outras religiões, outras filosofias, mas se eles frequentam uma igreja, é muito difícil você ver um rico dentro da igreja. Mas é muito difícil você ver um milionário para que na nossa igreja. Então, o maior perigo espiritual para uma pessoa é ouvir o chamado de Cristo e não responder. Esse é o maior perigo espiritual para as nossas vidas, é ouvir o chamado de Cristo e não responder. Você não dá uma resposta positiva para o Senhor Jesus. O Senhor quer que você dê uma resposta, mas uma resposta positiva. Deus, Ele sempre se aproxima de nós, sempre vai se aproximar, mas há um passo que somente nós podemos dar. Você que tem que dar. O Senhor se aproxima e você tem que dar o passo da decisão. O passo da decisão. Um dia, eu falo para vocês aqui, do meu testemunho de vida de igreja. Um dia eu recebi um chamado para ser um líder em treinamento de uma célula. Eu poderia, naquele momento, tomar uma decisão de não quero responsabilidade com a igreja, não quero responsabilidade nenhuma com a célula, não, eu quero somente ser um frequentador da minha palavra. Mas eu recebi um chamado. Eu creio que o chamado não veio do homem, mas veio de Deus, veio do meu líder, que estava acima de mim, meu líder espiritual. E qual foi a minha resposta? O Senhor, Ele quer uma resposta nossa, ou sim, ou não. Sim, sim, não, não. Sim ou não. Eu não respondi nem sim e nem não, com palavras, mas eu respondi somente com um gesto. Eu fiz assim, balancei a cabeça que sim, e não querendo, meu coração falava não, eu não queria, mas eu respondi que sim. E hoje eu estou aqui dirigindo esta igreja. Se lá atrás eu tivesse dado uma resposta negativa, não quero, não aceito, eu não estaria aqui hoje. E se eu não estivesse aqui hoje, você também não estaria aqui hoje. Essa igreja não existiria aqui hoje, não estaria aqui hoje. Não teríamos essa igreja. Por causa de uma resposta que eu dei, nós estamos aqui. Você não tem noção quando você fala sim para o Senhor Jesus, você não sabe aonde o Senhor vai te levar, qual é o propósito dele para a tua vida, o que vai acontecer lá na frente. Mas você pode ter certeza, você não sabe, mas você pode ter certeza que será coisa boa, será algo bom, algo perfeito, algo agradável, algo que vai glorificar o nome do Senhor, algo que vai agradar ao Senhor. Deus, Ele quando se aproximou de Noé precisou também tomar uma decisão. E Noé, o que Noé fez? Noé decidiu obedecer e construir a arca. Você está vendo? Noé, Deus se aproximou dele, fez um chamado, e Noé teve que decidir sim ou não, vai construir a arca ou não. E Noé construiu a arca. Deus, quando se aproximou de Abraão,
Deus, vou para onde Deus está me mandando, sim ou não? E ele decidiu obedecer, ele obedeceu. Deus, quando se aproximou de Moisés lá na sarça ardente, Moisés também precisou tomar uma decisão, e ele decidiu aceitar a missão de voltar lá no Egito para libertar o povo de Deus. Exigiu uma decisão. Deus, quando se aproximou de Josué com promessa, uma terra prometida, que emana leite e mel, Josué também, ele precisou tomar uma decisão. E qual foi a decisão de Josué? A decisão dele foi de servir ao Senhor. E eles entraram na terra prometida, eles conquistaram a terra, mas exigiu uma decisão. Deus, quando se aproximou de Elias do monte, Elias também precisou decidir voltar ao caminho e continuar o seu ministério. Deus, quando se aproximou de Isaías lá no templo, Isaías também precisou tomar uma decisão. E qual foi a decisão que Isaías tomou? Isaías disse: eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim, eis-me aqui. Essa foi a decisão de Isaías. Deus, quando se aproximou de Pedro com restauração, ele também precisou tomar uma decisão. E a decisão de Pedro foi seguir e amar o Senhor. Nós precisamos tomar uma decisão diante do chamado do Senhor. E Deus, ele se aproxima de todas as pessoas com graça. O Senhor se aproxima com graça, mas cada pessoa precisa decidir abrir a sua porta. Apocalipse 3:20. O Senhor quer que a gente tome uma decisão. O Senhor está a todo momento, Ele está à nossa porta, batendo a nossa porta, esperando a gente abrir a porta, esperando a gente falar sim para o Senhor. E Apocalipse 3:20 diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé. O Senhor, ele sempre espera uma resposta nossa para Ele. E a resposta que o Senhor sempre espera de nós é uma resposta positiva. O Senhor sempre espera um sim. E a história deste jovem rico, ele revela esses 4 erros que ainda acontecem hoje. Muitas pessoas acham que a salvação ela vem através de conquista por obras, através de obras. Tem muitas pessoas que elas confiam na religiosidade em vez de confiar no Senhor. Tem muitas pessoas que colocam as riquezas, colocam outras prioridades acima do Senhor. São tantas coisas que vêm primeiro do que Deus na vida da pessoa. Tem muitas pessoas que ouvem o chamado do Senhor Jesus e não respondem. E esse jovem, ele teve uma oportunidade única de seguir Jesus, mas ele escolheu manter aquilo que dominava o seu coração. Ele preferiu as suas riquezas do que amar Jesus, do que seguir Jesus, do que estar com Jesus. E a história desse jovem rico nos deixa uma pergunta importante para nós: o que ocupa o primeiro lugar em seu coração? O que está em primeiro lugar no seu coração? O Senhor, ele olha para o nosso coração, Ele conhece o nosso coração e Ele vê se Ele é o primeiro no teu coração, ou se Ele é o segundo, o terceiro, o quarto ou o último da fila. O Senhor, Ele quer ser sempre o primeiro. Ele quer vir em primeiro lugar. E eu creio que o Senhor Jesus, Ele se faz o primeiro do teu coração. É por isso que você está aqui hoje, é por isso que você vem nesse vídeo. E eu te convido a fechar os teus olhos. Eu peço também que você feche os teus olhos neste momento. Eu quero orar pela igreja.
E nós vamos orar juntos. Mas hoje nós não vamos orar por nós. Nós vamos orar por aqueles que não estão aqui presentes. Não estão presentes. Por aqueles que o Senhor Jesus não se faz primeiro na vida deles, está em segundo, está em terceiro. Aqueles que estão desanimados, aqueles que estão abatidos, aqueles que não têm força para estar na igreja, aqueles que não têm força para estar na tua célula, aqueles que estão passando por situações difíceis, complicadas, que os impedem de estar na presença do Senhor, como o Senhor gostaria que estivesse. Por isso eu convido a igreja com os seus olhos fechados. Você talvez conheça pessoas, olhe pelas pessoas da tua célula, olhe pela sua família, pessoas que você conhece, que estão distantes do Senhor, que precisam de ter um encontro verdadeiro com o Senhor, que precisam entregar o coração do Senhor Jesus, para que a vida deles possa ser transformadas e mudadas. Então, vamos orar por essas pessoas, vamos orar juntos como igreja. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós unimos, meu Pai, nesse momento a nossa oração, Pai, como igreja, Senhor, como corpo de Cristo, Pai, nós oramos, meu Pai, pelas pessoas, meu Pai, que estão afastadas, meu Pai, aquelas pessoas que estão desviadas, Senhor, pessoas da nossa família, pessoas, meu Pai, conhecidos, amigos, meu Pai, que precisam, Senhor, entregar o coração verdadeiramente para o Senhor, Pai. Que o Espírito Santo de Deus venha visitar essas vidas, venha tocar no coração delas, meu Pai. Visita a nossa família, a nossa parentela, aqueles que estão entristecidos, magoados, meu Pai, com a igreja, magoados com alguma coisa, Senhor, que os fez sair e afastar da igreja, Pai. Toque esses corações, meu Pai. Cura esses corações, meu Pai. Derrama sobre o teu bálsamo, meu Pai, sobre essas vidas, meu Pai. Traz a cura, Senhor. Traz o perdão, Senhor. Gera perdão nesses corações, meu Pai. Tira, meu Pai, da vida espiritual desses olhos, meu Pai. Quebra todas as amarras, todas as correntes espirituais, malignas que estão prendendo essas vidas, meu Pai. Oh, Senhor, toca, vai tocando, Senhor. Vai tocando essas vidas, meu Pai, que não estão aqui presentes, meu Pai, neste culto, Senhor, por algum motivo, meu Pai. Vai visita, entra nesses lares, meu Pai. Vai visitando, Senhor, vai visitando membros da nossa célula, da nossa igreja, Senhor, vai corrigir o coração deles, meu Pai.
Como é maravilhoso estar diante do Senhor, meu Pai. Pai, como é maravilhoso poder te adorar, te louvar, engrandecer o teu santo nome, Senhor. Como é maravilhoso estar aqui reunido com a tua igreja, Senhor. Como é poderoso, Senhor, estar ouvindo a tua palavra, Senhor. Como é poderoso, Senhor, receber
Sexta-feira nós teremos aí duas células, a célula Bianca, a célula Mara, na sexta-feira. E no domingo estaremos aqui no nosso culto de celebração às 18 horas. Amém. Lembrando que dia 30 nós teremos a nossa conferência. O que é a conferência? A conferência é um evento grandioso das nossas igrejas, onde todas as nossas igrejas vão ficar reunidas. Serão 3 dias a conferência, dia 30 de abril, 1 e 2 de maio. Onde será a conferência? A conferência será realizada na nossa igreja sede em São Bernardo do Campo, na Avenida Capitão Casa. A conferência, como vai ser feita na igreja? A igreja aumentou de tamanho, ali cabe 750 pessoas, mas a nossa igreja tem mais de 1.000 pessoas. Juntando todas as igrejas, aí vai dar em torno mais ou menos aí de umas 1.500 pessoas na conferência. E não vai caber todas as pessoas ali no prédio, então vai ser feito em 2 períodos. Vai ter o período da manhã e o período da noite. A de manhã vai ser das 9 da manhã às 13 da tarde
E o período da noite inicia às 17 horas e vai até às 21 horas. Tá? Então serão 3 períodos. Na quinta-feira, que é a abertura, vai ser a apresentação do show do cantor lá, gospel, que eu esqueci o nome dele. Como? Felipe Rodrigues. Então ele vai fazer lá a apresentação, vai ser a abertura da conferência, vai ser o show dele. Isso vai ser na quinta-feira. Então na quinta-feira não terá de manhã, será só a noite, aberto para todos. Como vai ser lá o show, então não vai ter cadeira para sentar, todo mundo vai ficar de pé. Na quinta-feira que vai iniciar ali as palestras da conferência, na quinta, na sexta e no sábado. Sexta-feira, dia primeiro, é feriado. E sábado, não sei se as pessoas vão trabalhar ou não, mas será sexta e sábado ali a conferência. A conferência, na verdade, será 4 horas de conferência, onde teremos ali palestrantes, o pastor Olivaldo, o pastor David Uber, acho que será o único convidado de fora. Se eu não me engano, acho que o teatro do Jeová em si vai estar lá também. E o resto serão palestrantes da nossa igreja, pastores da nossa igreja que vão estar palestrando lá. Amém? Louvor, quem vai fazer o louvor da nossa cidade lá da conferência será o louvor da Capitão Casa, da igreja de Ribeirão Pires e da igreja de Diadema. Vamos fazer a apresentação lá, que vai fazer os louvores. O Augusto ele foi convidado para estar junto com o pessoal do louvor de Ribeirão Pires. E é isso. Tá? Na quinta-feira não teremos o nosso culto, tá? O nosso culto de oração, culto de libertação, não teremos na quinta-feira do dia 30. Eu vou lembrar vocês, tá? Para vocês não esquecerem. Por que não vai ter? Porque o pastor Olivaldo quer que toda a nossa igreja, as nossas igrejas estejam na conferência. Qual é o valor da conferência? Está no terceiro lote, valor R$130, tá? Ah, mas eu não tenho R$130. Fala comigo ou fala com a Toninha que ela completa o valor da sua inscrição. Amém? Mas se você tem interesse, intenção de ir, fala comigo para mim poder ir atrás das pulseiras, tá? Para fazer a sua inscrição, porque senão não vai ter trabalho. Nós aqui vamos no período da noite, tá? Das 17 às 21 horas. O pessoal aqui vai estar indo. Amém? Então, se você quiser, tiver interesse, só fala comigo, tá? A dificuldade maior nossa é transporte. A nossa maior dificuldade é transporte. Vai ver o carro do Augusto e o carro do Diego vai comprar o carro dele. O carro dele é uma Kombi, só cabe ele ali dentro. O meu carro já está cheio, não cabe a ninguém. Aí tem o carro só para o Augusto vai com a Érica. Amém? E lembrando, o nosso primeiro encontro deste ano será no dia 24, 25 e 26 de julho. O encontro com Deus. Amém? Será numa chácara, será ali em Ouro Fino. Mais ou menos em Ouro Fino, divisa ali com o Suzano. É uma chácara nova, tá? Nós vamos na sexta-feira à noite, no dia 24, e retornamos no domingo. A gente vem direto para a igreja para participar do culto aqui no domingo. Amém? O valor do nosso encontro será R$130, o valor é o mesmo. Mas lá você vai tomar café, almoçar, jantar, vai dormir lá. Tá? Vai ter todo chazinho, bolachinho. Amém? Então vamos ficar de pé. Vamos nos colocar de pé. Qualquer dúvida, se estiver, fala comigo ou conversa com o seu líder de célula. Amém? Põe a mão no teu coração. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por este culto, por cada dia aqui presente, meu Pai. E nós venhamos, meu Pai, ter uma semana abençoada. Que o Senhor venha, meu Pai, nos guardar, nos proteger, nos trazer livramento, Senhor, de todo mal, de todo perigo. Pai, nos guarda através da tua mão poderosa, Senhor. Nos livra, Senhor, de todo perigo. Nos livra os nossos filhos, os nossos netos, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém? Seja a nossa mão à frente. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com toda a igreja, hoje e sempre. Todos dizem amém.